Vídeo sobre o princípio fundamental da contagem, ou também designado princípio da multiplicação. Este princípio é muito utilizado em problemas de contagem. Vamos começar pela sua definição. É claro que depois vamos ver casos práticos para perceber melhor como é que funciona. Mas a definição do princípio fundamental da contagem diz então o seguinte: se um acontecimento A for composto por vários acontecimentos, A1 e A2 e A3 e assim sucessivamente, e se o acontecimento A1 ocorre N uma vez e o A2 ocorre N duas vezes e o A3 ocorre N3 e assim sucessivamente, quer dizer que o acontecimento A, o acontecimento global, que engloba todos os outros, vai ocorrer N1 vezes N2 vezes N3 vezes, ok? Portanto, temos que multiplicar as ocorrências dos subacontecimentos todos. O que é que isto quer dizer na prática? Vamos ver um exemplo, ok? Estes exemplos que eu vou colocar neste vídeo são muito acessíveis precisamente para percebermos o conceito e depois logo faremos exercícios mais complexos. Então diz assim: no bar da escola há 2 tipos de bebidas e 3 bolos diferentes. Se um aluno quiser uma bebida e um bolo, de quantas formas pode fazer o seu pedido? Este é um problema então que intuitivamente acho que até qualquer pessoa o resolveria. Eu vou fazer aqui um esquema para explicar melhor. Eu vou resolver primeiro sem aplicar o princípio fundamental da contagem e depois vou aplicá-lo exatamente para vermos a utilidade, ok? Então reparem, eu podia fazer o seguinte esquema: estava com dificuldades a resolver o exercício, visualizável, ou seja, tenho bebidas e bolos, está aqui o balcão das bebidas, quantas bebidas é que eu lá tenho? Tenho estas duas, estou a vê-las, né? Estamos a ver as bebidas em cima do balcão e vou visualizar também os bolos, é possível, portanto não há problema nenhum. Estou a ver os 3 bolos e depois é só fazer as correspondências todas que é possível ter para consumir uma bebida e um bolo. Pode ser esta bebida com este bolo, ou esta com este, ou esta com este. Reparem que só uma bebida dá-me 3 situações distintas, não é? Porque existem 3 bolos. Mas depois eu posso preferir esta bebida com aquele bolo, ou esta com este, ou esta com este. Então esta bebida dá-me mais 3 situações. Cada bebida dá-me 3 situações porque existem 3 bolos, ok? E portanto, mais 3. 3 mais 3 igual a 6 e o problema está resolvido. Bom, qual é a desvantagem e porquê o princípio fundamental da contagem? Porque, se estivermos a falar de centenas ou milhares de situações, não é praticável fazer um esquema destes, não é? Ou se tivéssemos bebidas e bolos e depois fruta e qualquer coisa, portanto, se fosse um exercício mais complexo em termos de números de situações, um esquema destes era impraticável. Então o princípio fundamental da contagem resolve isso. Como é que nós contamos? Fazemos um novo esquema, só que agora em vez de visualizar as bebidas uma a uma, eu vou colocar aqui o número que as representa. Quantas bebidas são? São 2. Então coloco aqui um 2. A ocorrência deste subacontecimento, digamos, é 2. Vai acontecer 2 vezes. E depois, bolos quantos são? São 3. E o que é que eu vou fazer? Vou multiplicar, porque eu quero uma bebida e um bolo. Ok? É isto que diz a definição de princípio fundamental da contagem. Temos que multiplicar as ocorrências dos subacontecimentos, certo? Isto vai dar também 6. Reparem que este 2 vezes 3 percebe-se bem aqui neste esquema, porque eu tenho aqui duas situações que cada uma delas vai ocorrer 3 vezes. Então eu vou ter 2 vezes o 3, ok? O princípio fundamental da contagem vê esta conta 3 mais 3 desta maneira, como bem percebem. 3 mais 3 é igual a 2 vezes 3, não é? Que também dará 6. Ok? É assim que o princípio fundamental da contagem vê o esquema, não o vê desta maneira, certo? Portanto, podemos resolver problemas complexos sem o visualizar, sem visualizar as coisas, ok? Apenas generalizar. Vamos ver mais alguns exemplos. Eu vou aproveitar agora o exemplo que vem a seguir para dar duas dicas importantíssimas, que são estas duas. Em contagens, quando se lê I, escreve-se vezes multiplicação. Bom, o exemplo anterior serve de exemplo para isto. Eu queria uma bebida e um bolo, então multipliquei, não é? E porquê é que multipliquei? Podem ver isso no exemplo anterior, está bem claro porque é que se multiplica, ok? Sempre que for I, nós queremos cruzar as situações todas umas com as outras, e então multiplicamos. Em contagens, quando se lê OU, escreve-se mais adição. Quando nós queremos que ocorra uma coisa ou outra coisa, então nós vamos ter que contar essas coisas separadamente e depois adicioná-las no fim, ok? Esta leitura do I e do OU é importantíssima e, portanto, vamos ver um exemplo onde ela se aplica. Diz o seguinte: numa cidade existem 2 restaurantes, A e B. O restaurante A tem 2 pratos, peixe, carne e 3 sobremesas, fruta, pudim gelado. O restaurante B tem 3 pratos, peixe, carne, marisco e uma sobremesa, que é fruta. Ao chegar a essa cidade para ir almoçar, de quantas maneiras podemos fazer a escolha, de modo a comer um prato e uma sobremesa? Bom, o que eu aconselho a fazer é fazer a leitura do problema em termos de esquema, ok?
Ou seja, eu chego à cidade e o que é que eu quero fazer? Quero almoçar um prato e uma sobremesa. Esta é uma restrição. Então eu tenho quantas maneiras de fazer isso? Eu posso ir ao restaurante A ou ao restaurante B. Não vamos fazer aqui setinhas, não, vamos fazer leitura em termos de princípio fundamental da contagem. Eu vou ao restaurante A ou ao restaurante B. Se for ao restaurante A, o que é que tem que acontecer? Eu tenho que comer um prato e uma sobremesa. É a restrição. Um prato e uma sobremesa. Ou então, vou ao restaurante B, terei que comer também um prato e uma sobremesa. Mas vou a um ou ao outro. E portanto vamos ter que adicionar as situações, ok? No restaurante A, para comer um prato, quantas hipóteses tenho? Tenho duas. Lá está, eu não vou pôr aqui os pratos todos. Vou colocar um 2 e multiplico, porque eu quero cruzar as ocorrências todas que se podem verificar aqui no restaurante A. Tenho 3 sobremesas, coloco aqui um 3. E agora somamos. Somamos, está aqui um ou, reparem a leitura, com o que pode acontecer no restaurante B. Um prato no restaurante B há 3, ao dispor, sobremesas há uma. E pronto, está assim resolvido o problema, ok? 2 vezes 3, 6, mais 3 vezes 1, 3, isto é igual a 9. Bom, então estejam atentos ao I e ao OU, porque é importantíssima esta leitura. Vejamos agora um problema com números, porque são problemas muito usuais em problemas de contagem, aparecem muito, estes com números. E vou já aqui falar de um pormenor importante aqui por causa do zero. Diz então o seguinte, com os algarismos 0 a 9, quantos números ímpares de 6 algarismos é possível formar? Bem, vamos fazer então a leitura do problema, ou seja, vamos obrigar a que se respeitem as restrições deste problema. Que são quais? Tem aqui várias, reparem. 6 algarismos. Não, já temos aqui uma restrição. Temos 6 espacinhos para colocar os números. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se fossem pessoas para se sentar ou livros para colocar na prateleira, igual. Fazia o mesmo esquema, ok? E agora outra restrição. Tem que ser ímpares. Os números que eu quero aqui têm que ser ímpares. E o que é que me diz se um número é ímpar ou não? É o último dígito, o último algarismo. Então tem que ser ímpar aqui. Vamos pôr aqui um I, a dizer que tem que ser ímpar. Ok? Mais restrições. Os algarismos de 0 a 9 é o nosso universo. Os nossos algarismos que vão ser aqui colocados vão sair daqui. Podiam ser só os pares, se dissesse no enunciado que eram só os pares. Mas não, são todos, de 0 a 9. Ok? 0 a 9, portanto são 10. E restrições mais, não temos? Temos mais uma, aqui para o primeiro lugar. Agora vamos começar a contar, ok? Eu já vou aqui ao primeiro lugar. Vamos só contar então aqui os ímpares. Quantas hipóteses temos aqui para os ímpares? Temos 5. Que 5? É o 1, pode ser o 1, o 1 é ímpar, não é? Pode ser o 3, pode ser o 5, pode ser o 7 ou o 9. São 5 hipóteses. Estes 5 algarismos que eu aqui sublinhei podem vir para aqui, porque são ímpares. E portanto aqui temos 5 possibilidades. E agora vamos atacar a outra restrição. E a outra restrição, como eu falei, está aqui no primeiro lugar. E isto porquê? Porque o 0 não pode vir para aqui. Porque se o 0 estiver aqui no primeiro lugar, o número não teria 6 algarismos, ok? Vamos fazer aqui um exemplo. Imaginem o número 0, 34, 52, 1. Que número é este que está aqui? Este é o número 34.521. E este número tem apenas 5 algarismos, porque o 0 à esquerda não conta, ok? Portanto, quando nestes problemas de números, tenham então este cuidado de o 0 não pode estar aqui no primeiro lugar. E portanto nós não temos 10 opções para aqui, temos apenas 9, porque o 0 não entra, ok? Pronto, restrições não há mais nenhuma. Reparem que o número de situações que eu tenho possíveis aqui para o segundo lugar são 10. Imaginem, se dissesse no enunciado que os algarismos tinham que ser diferentes, eu aqui já só tinha 8. Porque o número que vinha para aqui não podia ser o que estava aqui, nem o que já estava aqui. Havia aqui um dos 5 estava aqui, né? Só um. E um dos 9 estava aqui, também só um. Então aqui aos 10 tinha que tirar estes dois. E punha aqui 8 possibilidades. Mas isso não acontece, portanto eles podem se repetir. E então, vezes 10, aqui no terceiro lugar a mesma coisa, vezes 10, vezes 10. Não há restrições para aqui também, vezes 10. Ok? Então estamos a utilizar o princípio fundamental da contagem. Reparem, estamos a multiplicar as ocorrências dos subacontecimentos. Agora é só uma questão de fazer a conta. Então isto dá, reparem, 5 vezes 9, 45. E depois é colocar, então, 1, 2, 3, 4 zeros à frente. 1, 2, 3, 4. Ok? 450.000. Bom, pessoal, até a próxima.